Olá! Deixa eu colocar aqui a nossa aula de hoje no título. Sejam todas bem-vindas. Eu tô botando aqui a aula no título também para fixar, pra gente poder começar a nossa jornada aí com a história das cartas. Vai ser muito bom a gente poder trocar essas experiências, vocês vão aprender muito na aula de hoje. Preparei com muito carinho para vocês. Deixa eu botar aqui, só para ver se é isso aqui. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas. Muito bom conhecer vocês. Na live é sempre bom, né, que a gente tem esse contato mais direto. Consigo conhecer vocês, ver a energia de vocês. Sejam todas bem-vindas aqui comigo. Hoje a gente vai aprender muito, hoje a gente vai aprender história, né, gente? A história de tudo, das cartas, do baralho cigano, das cartas terapêuticas, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Sejam todas bem-vindas. Tô de coração aberto, mandando muito amor pra vocês, muita paz pra gente poder começar a nossa aula. Eu queria saber aí de vocês, deixa eu baixar o som aqui, porque senão, gente, eu não consigo prestar atenção. Não consigo fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo. De onde vocês são? Coloquem aqui pra mim, pra eu saber. De onde vocês são? Coloca o lugar, o estado de vocês, o país, né? Tem muitas pessoas de Portugal também no grupo já. Muitas mulheres maravilhosas querendo aprender sobre as cartas. Então coloca aí embaixo de onde você é, para eu saber. Sempre gosto de saber, gente, isso, antes da gente começar. Gravataí, Rio Grande do Sul. Que legal. Eu tô no Rio de Janeiro, gente. Tem alguém aí do Rio? Tem alguma mulher aí do Rio? Daqui a pouco aparece alguém aqui da região. Mas coloquem aqui para eu saber. Ó, São Paulo. BH, que legal. BH também tem uma aluna minha que ela sempre entra de BH. Ó, Karen é do Rio. Sei que a Karen é do Rio. Muito bom, gente, ter vocês aqui na nossa aula. A gente vai falar hoje sobre, ó, Estância Velha, que legal. Tô adorando conhecer vocês, né? É bom aqui, eu sempre pergunto, a gente vai trocando, tá? Durante a live, ó, Guarulhos, São Paulo. Gratidão, Karen. Ó, Vânia é do Rio, eu também sou do Rio. Legal, gente. Muito legal ver vocês aqui. Vamos entender hoje a história das cartas terapêuticas, né? E é uma história, gente, muito legal. Eu adoro poder compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente começa a aprender uma ferramenta, mas a gente não sabe a origem por trás dessa ferramenta, né? E é um ponto em que quando a gente aprende a origem das coisas, a gente entende, talvez, que aquele desafio na prática, ele vem de um ponto da história ali que talvez você não tenha conhecido ainda, né? E que às vezes esse pontinho da história faria diferença na sua prática, na sua leitura, e você entenderia o que está acontecendo aí com as suas dúvidas, tá? Então, hoje a aula é dedicada para isso e a gente também vai trazer no final da aula 4 ferramentas em que a gente pode acessar o nosso autoconhecimento, acessar o nosso inconsciente para fazer transformações na nossa vida. Porque a maioria das coisas que a gente traz na nossa vida de experiência são regidas no nosso inconsciente e a gente não sabe, às vezes, as causas daquilo que está acontecendo, né? E voltando, como se fosse assim, um processo mesmo, né, de repetição de padrões. E a gente vai aprender aí formas que você tem de aprofundar essa energia do seu inconsciente e como que você pode trabalhar isso para liberar essas limitações, essas coisas desafiadoras que vão aparecendo e surgindo no seu caminho, tá? Então, a aula ela tem esse objetivo, contar a história do baralho e também trazer essas informações, né, de qual caminho que você pode escolher passar, ou vários caminhos, né, que você tem disponíveis para que você acesse essa energia do seu inconsciente e que possa acessar, a partir disso,
também as causas ali dos seus bloqueios e poder liberar esses bloqueios, né, gente? Porque a gente precisa aí criar uma vida leve, a gente pode criar uma vida leve, trazer esse merecimento pra gente é muito importante. Faz sentido? Então vamos começar a nossa aula. Primeiro, antes de começar, tem muitas alunas novas aqui, né? Então eu vou me apresentar pra gente se conhecer. Vocês já colocaram, né, de onde vocês são. Quem entrar agora também coloca aí pra eu saber. Mas eu sou Thaís, sou terapeuta holística e sou instrutora, criadora da técnica das cartas terapêuticas, que é o objetivo do nosso curso na semana que vem. Todas aqui eu acho que estão já cadastradas, né, no evento do curso. E a gente vai ter oportunidade nesse curso, gente, de aprofundar as nossas questões e aprender como que essa ferramenta pode ser contribuição na nossa vida, tá? Então vai ser muito interessante a gente trazer essa abordagem das cartas para a gente poder realmente aflorar essa energia. Então, eu criei as cartas terapêuticas, mas eu não criei a carta terapêutica do zero, né? Eu criei a partir do baralho cigano, que é o que muitas alunas que já estão cadastradas já têm essa consciência e já começaram a fazer práticas, né? Tem bastante praticante, eu acho que pelo menos assim, uns 30% das pessoas que estão inscritas já têm esse conhecimento do baralho cigano. Então, para explicar como que as cartas terapêuticas foram formadas, eu preciso chegar para vocês e contar um pouco da história desse baralho aqui, ó, que é maravilhoso e que eu honro muito todos os aprendizados que eu tive com o baralho cigano, porque sem ele, gente, as cartas terapêuticas não existiriam hoje da forma que tem, né, no meu curso, na formação e na forma que eu trago para vocês aqui no curso gratuito, tá? Então, vamos começar. Bota aí pra mim também, além de onde você é, coloca pra mim se você já é praticante de cartas, pra eu saber. Coloca aqui se você já pratica a leitura de cartas ou se você é iniciante, tá começando agora e vai aprender no curso gratuito, tá? Oi, querida! Tudo bem? Seja bem-vinda. Ó, sou de Estância Velha, Pindamonhangaba, São Paulo. Muito legal. Bom, gente, muitas pessoas que começam, né, a trabalhar com o baralho, elas acreditam que o baralho ele veio, né, dos ciganos, que a origem dele ela veio dos ciganos e que por um lado, né, aqui no Brasil ele foi espalhado também pela cultura cigana, né, mas que o baralho, a origem mesmo histórica desse baralhinho aqui, ela não vem da origem cigana, tá? Ela vem de uma história um pouco mais, assim, antiga e tem registros históricos já disso. E eu vou explicar para vocês de onde que ele veio, para que você possa entender como que chegou, né, esse tipo de leitura que a gente tem aqui, que é o baralho cigano hoje e que é usado no Brasil. Por que que ele é usado e como que ele é usado e qual a diferença entre a origem do baralho para esse aqui agora, tá? Que a gente usa no nosso curso. Primeiro, o baralho cigano, ele surgiu a partir de um jogo de cartas, tá? Ele não era antes, né? Na origem dele, ele veio a partir de um jogo alemão chamado Jogo da Esperança. E esse jogo, ele tinha as cartas que a gente vê aqui do baralho cigano, essas cartinhas, que a gente vê todas as 36 cartas. E esse jogo, ele tinha um objetivo, né? Além do baralho, ele tinha um tabuleiro também. O objetivo era chegar na carta da âncora, que é a carta 35 do baralho, tá? Esse era o objetivo do jogo. E as pessoas poderiam usar esse baralho naquela época, foi quando, gente? Eu sempre me perco só com data, né? Mas para vocês terem noção, esse baralho aqui, né, que é o Jogo da Esperança, ele é em torno de 1799 que ele foi criado, tá? Por um alemão, ele veio da Alemanha, pra gente ver a origem do negócio, né? Às vezes as pessoas pensam que veio, né, foi criado pelos ciganos. Não, foi criado a partir de um jogo de cartas na época e que era um jogo alemão, que chamava Jogo da Esperança. E a partir desse jogo, as pessoas também usavam, né, dentro da cultura do baralho, dos baralhos da época, de jogos da época que eram assim, né, de carteado, elas usavam também para contar histórias. Então, esses joguinhos que eram em formato de cartas, e a gente consegue ver isso hoje, né, que vocês já viram aqueles livrinhos que tem em formato de carta? Vocês já viram por aí na cidade que vocês moram? Tipo os livrinhos que tem, né, as cartinhas que você pode usar.
era comum ter esse tipo de jogo na época e ele era utilizado de forma lúdica, para as pessoas poderem fazer ali, né, terem uma diversão no momento de lazer, tá? E esse jogo ele foi transformado em um baralho divinatório, porque na época na Europa começou a surgir aquele reboliço todo, né? Da parte divinatória. Foi surgindo um chamado das pessoas de olharem para isso a partir do ponto divinatório. E como esse baralho ele representava, né, a partir do jogo, várias partes e etapas da vida. Então, por exemplo, tinha os caminhos, né? Tinha o coração, falava sobre relacionamentos. Tinha pontos aqui das cartas que mostravam partes simbólicas da vida, né? Então, era um baralho que trazia essa estrutura mesmo histórica, de contar, né, essa parte histórica, e tinha várias representações dele que lembravam a vida do ser humano normalmente. Então, ele foi usado com esse objetivo divinatório também, porque já tinha essa associação com os símbolos que a gente via aqui, né? Por exemplo, o coração, a mulher, né? A cigana, o cigano, o homem, né? Então, já tem toda uma história por trás e facilitou muito a vida do ser humano. Por quê? Porque tudo que está aqui, essas imagens, são imagens que são representações que a gente já conhece, né? Por exemplo, a carta do sol, que você olha para o sol, você pensa em iluminação, em sucesso. E, gente, de época em época, as coisas não mudam muito, né? O nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, uma imagem simbólica dessas, ela tem o objetivo ali de trazer aquela consciência para a pessoa, independente da época que ela esteja, né? Então, hoje ainda é representado por isso, sucesso, né? Iluminação, limpezas, né? Clarear a cabeça. Naquela época também tinha esses objetivos, né? Então, foi muito tranquilo quando o pessoal começou a usar isso para processos divinatórios. E foi aí que eles resolveram utilizar o baralho, que era o jogo da esperança, para um carteado, né, divinatório. E foi que eles conseguiram trazer, a partir disso, o que a gente chama hoje de baralho cigano, que, na verdade, nessa época, foi Petit Lenormand, o nome, né? Petit Lenormand, que fazia referência a uma cartomante muito famosa lá na Europa, tá? Ela morava na França. Ela era cartomante do rei. Ela era cartomante de Napoleão na época, né? Ela era uma grande estudiosa de ocultismo, né? Então ela trabalhava muito na energia do cabala, na energia da astrologia, na energia de processos divinatórios. Ela sabia muito, né? Então ela tinha também muitos clientes famosos na época. Então era uma cartomante muito renomada. Quando ela começou a utilizar essas ferramentas oraculares, e foi em homenagem a ela que eles pegaram esse sistema que era um jogo e transformaram isso no que a gente chama hoje de baralho cigano, tá? Na época, não foi ela que criou. Na época, ela tinha falecido já quando isso aconteceu, mas usaram o nome dela para trazer essa referência de que esse baralho era o Petit Lenormand, com referência a ela, em homenagem a ela, e como uma forma também de espalhar mais a mensagem que esse baralho aqui é um baralho, né, que a gente usa para processos divinatórios, que tem o nome da cartomante muito famosa da época, né? Então é muito mais fácil, até assim, para o marketing, né, das coisas da época, para ele se difundir mais quando tem o nome de uma pessoa, quando linka com o nome de uma pessoa famosa. Faz sentido para vocês? Né? E ela era muito famosa na Europa na época, muito famosa. E a gente olha o baralho antigo, tá? E eu vou trazer para vocês verem a diferença. Mas o baralho, nessa época, ele é um baralho que ele traz meio que essa cultura do cristianismo da época. Eu vou trazer algumas cartas para vocês verem o que eu tô falando, tá? Olha, a carta da cruz, carta 36, ela tem, né, essa imagem do cristianismo, do que significa a cruz, né? A cruz como o momento de que tem um sacrifício, mas tem ali uma representação muito simbólica,
da religião cristã, né? Que era um momento importante, um momento sagrado. Então, traz essa linguagem, né, mais cristã mesmo no baralho, tá? Tem alguns pontos, por exemplo, ó, a carta do caixão, a carta 8, mostra aqui o caixão, mas mostra todo o significado simbólico, a cruz aqui, ó, representando também, né, a parte de Deus, tomando conta aqui, trazendo luz para esse momento, né, de morte, renascimento. Então ele tem essa pegada, né, os baralhos antigos, bem mais antigos, que tem essa parte mais europeia, eles trazem aí essa simbologia e também a forma de representar simbólica mais ligada ao que era o cristianismo naquela época, tá? E hoje, depois de um tempo, né, esse baralho ele foi sendo espalhado ao redor do mundo por pessoas que tinham interesse mesmo em trazer essa energia e chegou até o Brasil esse baralho, o Petit Lenormand. E aqui no Brasil, né, gente, a gente sabe que aqui a gente não... Nosso povo, ele tem inúmeras riquezas e culturas diferentes também. Então, quando ele chegou aqui, o que aconteceu? As pessoas daqui, a gente já tinha mistura, né? Africana também, cultural africana. A gente já tinha também a cultura que veio, né, do cristianismo lá europeu. A gente tinha várias coisas aqui, uma salada cultural aqui no Brasil, né? E quando esse baralho chegou, as pessoas aqui no Brasil, algumas não tinham domínio da língua lá de fora, né? Não tinham domínio da língua francesa, que foi o que realmente espalhou esse baralho, tá? Então as pessoas começaram a utilizar, fazer associações dele também na cultura, muito na cultura africana também, né? Na religião que traz essa cultura africana, começaram a acompanhar, a linkar algumas cartas com entidades também espirituais, religiosas. Então isso veio no Brasil. E o baralho cigano, pelas pessoas não terem também essa tradução fácil na época, hoje a gente já tem muita coisa legal do baralho, né? Mas naquela época não tinha essas traduções que a gente tem hoje, não tem pessoas qualificadas, não tinha, né, pessoas qualificadas para explicar o que realmente precisava ser feito. Então uma nova cultura se formou aqui sobre o que era a leitura de cartas ciganas, né? Então a gente também tem grande peso aqui no Brasil do que é o baralho cigano, que hoje a gente vê aqui, que no Brasil é conhecido como baralho cigano, né? Lá fora como Petit Lenormand, tá? Então o Brasil, ele trouxe muita riqueza nas leituras, né? E toda a cultura africana também acrescentou muito. Por isso que hoje a gente vê, né, em casas espirituais, eu chamo assim, né? Porque casas espirituais pode ser um centro espírita, né? Pode ser um terreiro, pode ser, sei lá, algum lugar, né? Algum lugar religioso que traga também, que tenha pessoas jogando. A gente vê também pessoas e entidades utilizando essa ferramenta, né, de cartas, mas a partir do olhar do Brasil. E eu vou mostrar algumas diferenças para vocês. Eu vou virar aqui assim, porque o meu altar fica aqui. Vocês não vão conseguir ver, porque se eu mudar aqui, gente, a câmera vai cair. Eu não sou muito boa nessas coisas, não. Então, eu vou deixar paradinho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês um baralho que tem essa origem mais brasileira, pra vocês verem. Voltou, vocês estão me ouvindo? Bota aí um coraçãozinho pra eu saber. Que tinha caído aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca, sei lá, uma mãozinha, qualquer coisa, pra eu saber que tá tudo funcionando. Ah, tá, beleza, que bom. Que às vezes cai, eu vou perguntar, gente, vocês estão me ouvindo? Porque senão vai ficar um negócio assim meio... Ó, foi, beleza, tá ouvindo bem. Esse baralho aqui, que é assim, esse baralho todo mundo gosta dele quando eu posto, todo mundo pergunta, que baralho que é esse? Esse baralho é muito lindo. Realmente, gente, eu até dei, né, eu trouxe na revisão dos oráculos, que eu fiz uma resenha, né, dos oráculos, e eu trouxe esse aqui. Botei lá pra vocês, se você não assistiu o vídeo, depois me manda um inbox aqui pra eu poder te mandar o vídeo pra você ver no YouTube.
Mas esse baralho aqui, ele vem dessa cultura brasileira, da escola brasileira de cartas. Foi tão, gente, essa cisão foi tão grande, né, na história das cartas, das leituras de cartas, que hoje no Brasil a gente tem duas escolas que você pode seguir, a escola europeia e a escola brasileira de cartas, porque algumas cartas aqui no Brasil representam mais uma coisa, e lá na Europa representam mais outra coisa, e tá tudo bem, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês a diferença entre um baralho mais europeu e um baralho mais brasileiro, só pra vocês verem e saberem, né? Aí o que eu tô querendo dizer. Deixa eu pegar a mesma carta, porque eu acho que fica mais fácil assim, fica mais didático. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peguei a carta da foice, que a carta da foice apareceu aqui. Deixa eu pegar aqui nesse a carta da foice. Ó. A carta da foice aqui, ó. No baralho brasileiro, vocês podem perceber. Mostra a carta da foice. Não tem aqui, né, uma referência num baralho normal de carteado. Não tem essa referência. Tá vendo? E ela mostra, assim, de uma forma mais simples. Ó, mais simples o que é ali a carta da foice. Tá vendo? De uma forma bem simples. Já no baralho europeu, tem a carta da foice e tem a representação aqui do que seria no baralho tradicional, se a pessoa quisesse jogar. Tem a representação aqui do que é no baralho tradicional a carta da foice, tá? Isso é só um exemplo que eu vou dar para vocês. Em algumas cartas desse baralho do Brasil, desse baralho brasileiro, ele vem de algumas formas. Por exemplo, aqui nesse se chama magia. Carta 11, carta da magia. Já no baralho europeu é o chicote, tá? Então, quando vem para o Brasil, às vezes as pessoas mudam um pouco ou o símbolo, ou mudam a forma de falar do símbolo, né? Ou o que ele representa ali quando sai na leitura. E por que eu gosto de trazer isso logo numa das aulas preparatórias, né, para o nosso curso? Porque o que eu mais gosto disso tudo é que você pode saber os dois. Você não precisa escolher entre uma escola ou outra, entre um baralho ou outro. Você pode aprender através das duas formas de olhar nas cartas e você pode entender que talvez naquele tipo de leitura que você vai fazer para você, a sua referência de símbolo seja uma. Esteja puxando mais para um lado, né? E na outra leitura que você for fazer, ela está representando outra coisa. Faz sentido para vocês isso? Ó, no baralho europeu, o 2 é obstáculos, né? E na brasileira é trevo, que pode falar também sobre felicidade, alegria, né? Pode ser pausas que você precisa fazer. Então, tem essas diferenças aí. E o importante nisso tudo que eu tô querendo dizer para vocês é que não importa o que você vai começar a aprender, você pode saber os dois. Você pode usar os dois. E aí eu vou entrar por que eu criei as cartas terapêuticas para que vocês possam entender. Quando eu comecei a me especializar como terapeuta holística, eu senti muito a necessidade de aprofundar em conhecimentos que eu senti que não tinha na minha área. Então, eu fui buscar especializações, né, mais aprofundadas ali para eu poder realmente trazer contribuições grandes assim para os meus clientes, para poder realmente movimentar a energia das clientes, para poder entender mesmo o que estava acontecendo ali na vida das pessoas. Então, eu fui procurar especializações bem profundas, especializações que parece até mestrado, né? Fiz 2 anos de especialização em psicossomática através de Jung, não sei se vocês conhecem. Mas o Jung, ele é muito famoso porque ele foi um médico que ele começou a fazer um estudo muito profundo de sonhos e símbolos do nosso inconsciente, tá? Então, quando Jung trouxe as representações dos nossos sonhos e começou a falar sobre isso, falar que o nosso inconsciente, ele trazia ali inúmeras coisas pra gente olhar, inúmeras características pra gente olhar, que nosso inconsciente era muito rico, tanto em histórias e em símbolos, que ele estava o tempo todo ali para servir
a nossa vida, né? Tudo que a gente traz hoje na nossa vida vem, gente, 90% do nosso inconsciente, daquilo que a gente não tem tanta consciência aqui nesse plano, né? E quando a gente dorme, a gente acessa esse inconsciente, a gente equilibra o nosso ser a partir desse inconsciente, porque é onde tá tudo. O nosso consciente, ele é formado, né, a partir desse inconsciente. Esse nosso consciente que a gente acha que toma conta de tudo, na verdade, ele é formado a partir da nossa infância, né? Que ele emerge a partir daquele nosso inconsciente, do inconsciente dos nossos pais, do inconsciente da nossa sociedade, da nossa humanidade, né? Então tem muita coisa no nosso inconsciente que a gente não sabe, muitas crenças, né? Muitos padrões de comportamento que estão ali automáticos, que você tá na sua vida e você não sabe por que aquilo ali tá acontecendo. E depois que eu comecei a fazer essas especializações, eu já jogava há 7 anos, já jogo há 7 anos cartas, né? Quando eu comecei a entrar nesse mundo holístico, das terapias holísticas, eu nunca mais abri o jogo da mesma forma, nunca mais eu consegui olhar uma carta da mesma forma que eu olhava antes. Então, antes o que eu só via o futuro na vida das pessoas, ou no meu, né, como praticante de leitura de cartas, e pode ser que alguém até se identifique com essa história aqui. Antes eu só via o futuro, eu via o que a pessoa estava criando e o futuro dela, né? Então eu fazia muitas leituras de futuro. Quando eu comecei a trabalhar nessa energia do inconsciente, entender a força que é o que a gente pensa, o que a gente vibra, o que tem dentro da gente ali, que isso que está dentro da gente é o que cria a nossa vida. É aquilo que o meu consciente consegue só ver o resultado. Mas todo o processo, toda a causa ali está no nosso inconsciente. É aquilo que a gente precisa parar, investigar, aprofundar as nossas questões para a gente conseguir entender o que realmente está acontecendo, qual foi a causa, né, daquelas situações da minha vida, por que eu tô criando isso para minha vida. Isso tudo vem a partir dessa energia inconsciente, né? E o Jung, ele trouxe de uma forma assim muito bonita essa explicação do nosso inconsciente, e que eu comecei a trazer para minha vida, né? Que uma doença, quando ela vem para te mostrar alguma coisa, né? Ela vem como um oráculo. Uma doença, ela pode vir como um oráculo. Uma situação desafiadora para você, ela pode vir como simbologia para que você possa aprofundar ali questões da sua vida, questões que estão ocultas para você até o momento em que você está pronta para abrir e olhar para isso. E quando eu comecei a estudar o Jung, eu percebi o quanto que ele também já tinha feito estudos de sincronicidade aí com baralhos antigos, né? E aí ele já abordou sobre tarô, já abordou sobre aquele chinês, eu esqueci o nome, eu acho que é I Ching, não sei como se fala, mas ele tem estudos sobre isso muito fortes, né? Falando da importância desses oráculos para o processo de autoconhecimento mesmo, porque o que o oráculo faz? O que o baralho faz? Ele acessa coisas que estão dentro, lá embaixo da superfície sua, e trazem para a consciência. Eles são a mesma forma do que uma doença, do que um sonho que você teve que te trouxe ali um aprendizado. O oráculo, ele também tem esse objetivo, né? O baralho tem esse objetivo para trazer para você mais consciência da sua vida. E quando eu comecei a olhar a partir desse olhar, eu parei de olhar só para o futuro e eu comecei a entender a energia que estava sendo criada hoje, por que ela estava sendo criada hoje, né? Então, as cartas terapêuticas, elas surgiram dessa história, dessa união entre o baralho cigano, que é muito essa energia, né, da cartomancia, de você olhar o seu futuro, de você poder prever o seu futuro, mas muito mais que isso, né? Eu olho hoje o baralho como uma ferramenta de acessar mesmo o que está me prendendo, de trazer lá o que estava lá adormecido lá embaixo, mas que estava movimentando tudo aqui em cima para mim, né? O que está realmente me fazendo, qual o padrão de comportamento que está me fazendo criar essa realidade que talvez não esteja legal para minha vida, né? É aquela mudança na área financeira que eu tanto gostaria de ter, né? O que está travando aí? O que eu estou aprendendo com isso? E aí, os símbolos, gente, eles fazem isso com a gente, eles despertam na gente ali padrões de consciência. Então, o baralho hoje, para mim,
ele é muito mais do que ver só o futuro. E no curso, na formação completa, a gente aprende a fazer leitura de futuro a partir dele, sim, isso acontece. Mas a gente aprende muito mais, que é, vamos aprofundar aqui? Por que você está criando esse futuro? A gente tem respostas, porque processo de autoconhecimento, a gente busca o quê? Resposta. A gente não busca saber só o resultado ali. O que vai se suceder, qual a energia que vai acontecer. A gente busca respostas. Porque eu tenho certeza que você não quer que aconteça esse mesmo desafio na sua vida várias vezes, até que você aprenda, né? Porque os desafios, eles vêm para nossa vida para que a gente aprenda alguma coisa. Então, não é muito mais fácil a gente usar as cartas também para isso, para entender melhor, destrinchar esses desafios e aí sim, partir para uma nova experiência, para uma nova perspectiva, né? Então, a gente pode usar o baralho de várias formas. Se a gente usa só como leitura de futuro, o que acontece? A gente perde 80% da potência que é o baralho. É muito mais que isso, gente. Muito mais, eu garanto pra vocês. E é isso que eu quero trazer pra vocês no curso gratuito. Vocês vão ter oportunidade de aprender também, né? Trazer essa energia do baralho. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão abrir o baralho da mesma forma que vocês abriam antes. Porque a energia, sua cliente chega lá, você chega pra entender a energia do momento. Aí você vê, pô, tá, o futuro tá ruim. Aí você sai da sessão assim, caraca, tá ruim. Vai acontecer isso. Adiantou alguma coisa? Não adianta nada. Você saber que seu futuro está acontecendo, mas adianta sim você saber por que você está criando esse futuro. Faz sentido aí pra vocês? Gente, tá fazendo sentido? Ou eu tô falando aqui bobeira? Não tô desmerecendo a leitura de futuro porque isso é importante pra caramba. Porque se eu sei que tô criando um futuro ruim, significa que eu tenho que olhar pro hoje. Faz sentido aí? Mas eu quero além disso. Eu quero trazer para vocês que a carta terapêutica, ela tem o objetivo de você olha, pode olhar o seu futuro, olha ali. E aí você fala assim, caramba, por que eu estou criando esse futuro? Essa é a resposta que a gente gostaria de ter. Essa, na verdade, é o chamado que a gente precisa ter. Porque não adianta a gente chegar e olhar só o que vai acontecer na nossa vida, o que vai acontecer na nossa vida amanhã. Isso, gente, é muito legal. É interessante sim, é muito bom a gente poder ter essa ferramenta para olhar o nosso futuro, mas é muito mais importante eu saber por que eu tô criando isso. Qual o padrão dominante, né? Qual o padrão dominante da minha personalidade que tá me trazendo isso? Né? Ó, viver no agora é o que temos que aprender, exatamente. Viver no agora. Ó, hoje com baralho terapêutica não é determinista, exatamente, né? Porque eu entendo quando eu abro uma carta, por exemplo, que o que eu vou criar lá na frente é a minha energia de hoje. Então, o que eu preciso fazer, na verdade? Eu preciso trabalhar a minha energia hoje. Porque a minha energia trabalhada, eu consigo o quê? Criar uma vida melhor. Faz sentido? Pra vocês? Né? Se eu confio, se eu tô trabalhando a minha energia de confiança, por exemplo, se eu tô trabalhando a minha energia ali de potência, eu vou criar um futuro assim também, né? Então, gente, é muito legal a gente ter essa visão, a gente poder realmente entender esse processo todo, né? E trabalhar a nossa energia com isso. Então, quando eu comecei a fazer tiragens de cartas assim, as minhas clientes piravam, assim, de alegria mesmo, né? Não de, ai meu Deus, horrível, não, piravam de alegria. Por quê? Porque elas saíam de lá sabendo o que estava acontecendo na vida delas. Eu lembro até hoje, eu atendi uma cliente que ela tinha acabado de terminar um relacionamento, né? E foi pra sessão querendo entender se era essa energia mesmo, como que ia acontecer e tal. E eu abri o baralho dela, né? A gente fez uma mesa real. Mesa real, pra quem não sabe, pra quem tá começando aí, né, nas tiragens. A mesa real é quando a gente usa as 36 cartas do baralho, tá? Pra fazer uma leitura completona de todas as áreas da vida pra cliente. Quando eu abri a mesa real, eu vi pra ela que essa culpa que ela tava carregando era um padrão familiar dela. E coisas que, gente, a gente só observa se a gente tivesse um olhar
de simbólico mesmo, um olhar terapêutico. Se a gente trabalha a nossa energia de leitura para isso, tá? É diferente de um baralho. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma tiragem cigana, a gente veria o futuro da pessoa ali, o que ela tá vibrando no hoje e o futuro só. Não, no baralho terapêutico eu abri e eu vi a crença que ela tava precisando trabalhar, né? Que aquela culpa que ela tava sentindo de terminar aquele relacionamento, de poder seguir a vida, ela vinha de um padrão familiar dela, né? E a partir disso, a gente trabalhou essa energia para que ela pudesse sair daquele padrão e para que ela pudesse realmente criar a vida dela, né? Com leveza no coração de que ela tomou a melhor decisão para ela. Ela queria tomar aquela decisão, mas ela viu a vida inteira a família, né? Junta a todo custo, até na dor, no sofrimento. Então, para ela terminar um relacionamento era uma sensação de fracasso, entendeu? E não era bem isso. Aquele relacionamento já estava fracassado. Mas a crença dela era como se ela estivesse falhando terminando aquele relacionamento, né? E a gente liberou essa culpa, liberou essa sensação para ela poder viver a vida. E hoje foi a melhor coisa que ela fez. A energia dela tá outra, sabe? A vida dela fluiu, as coisas aconteceram. Por quê? Era isso que ela estava precisando para criar a vida que ela queria criar, né? Então a gente faz esse processo da mesa real e ver essas coisas. E tem outras tiragens, a gente aprende isso no curso mais profundo, né, de cartas, que é a formação de cartas terapêuticas. A gente aprende a fazer a mesa real completa, assim, dessa forma. Mas a mesa real, gente, é uma técnica maravilhosa, até se você usa mesmo a leitura tradicional de cartas, né? A gente aprende muito com ela, tá? Então, o processo das cartas terapêuticas é todo um conjunto do baralho cigano, mais todo um estudo simbólico. Porque quando a gente vai olhar os símbolos, a gente vê que Sol era a representação de Deus há muitas culturas atrás. Culturas que nem se conectavam, né? No Egito significava Deus, né? Deus Sol. Na China tinha. No México tinha o seu Deus Sol. Então, a gente faz um estudo aprofundado de símbolos dentro das cartas terapêuticas também, para que quando a sua cliente chegar na sua mesa, você saber ali fazer o quê? Olhar para ela e entender que talvez aquele símbolo para ela pode estar vibrando de uma forma ou de outra, né? Da forma da tiragem europeia, da tiragem brasileira, ou da forma que ela acredita que aquele símbolo está representando para ela naquele momento, né? Então, gente, é muito lindo a gente poder trabalhar essa energia assim, tá? Muito, muito lindo. Boa noite, Thaís. Thaís me achará. Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Tá fazendo sentido? Tá conectando aí com vocês? Então, gente, é todo um processo. A gente começa em um ponto, eu comecei, né, a partir dessa leitura de futuro, que é muito importante pra mim, eu honro muito, né, e o método tradicional das cartas, mas essa parte mesmo de entender o simbolismo e esses padrões simbólicos, eles são representados em vários outros pontos também, né? A gente pode aprender isso também a partir. E aí a gente vai entrar agora na última parte mesmo, que são as 4 ferramentas que você pode utilizar aí para despertar o seu inconsciente. Porque o importante, gente, disso tudo, não é só a ferramenta das cartas terapêuticas. O importante é você ter ferramentas que você pode acessar os seus padrões de autoconhecimento, para trabalhar o seu autoconhecimento, para se curar, para transformar a sua vida, né? Ó, muito bacana porque vai além do significado. Gente, vai muito além, muito além. Recebi várias mensagens, as minhas alunas que estão agora, né, nessa última turma, elas estão nessa parte simbólica mesmo, desse método mais terapêutico. Elas já passaram pela fase do baralho mesmo, tradicional, das tiragens de cartas, e agora a gente tá aprofundando na parte dos símbolos, né? Nessa última turma. E elas estão mandando, assim, várias mensagens, vou até compartilhar depois nos stories com vocês, do quanto está sendo transformador para elas. E elas já eram praticantes há um tempo já de cartas, né? Tem alunas que não são praticantes, que estão aprendendo do zero. Mas é muito maravilhoso você poder acrescentar a energia e usar realmente a potência do baralho. Gente, cartas terapêuticas, o baralho de cartas terapêuticas é muito maravilhoso, né? E você pode aprofundar a sua energia a partir disso, tá? Deixa eu ver aqui os comentários que vocês estão mandando. Muito bacana porque vai além dos significados, isso aí, ó. Tô gostando da sua metodologia, não conhecia cartas por essa visão.
De mundo. Muito legal, porque, gente, quando a gente faz, né, processo da terapia, das terapias holísticas, a gente acrescenta isso no método já testado, validado, né, já utilizado por várias pessoas, a gente consegue realmente entender ali a função, tá? Ó, como vai funcionar o curso? O curso mesmo, que a gente vai ter gratuito aqui, ele vai funcionar de segunda-feira que vem, dia 9, até dia 12. A gente vai ter aulas para trabalhar, para iniciar vocês, né, no mundo das cartas terapêuticas, tá? Vai ser 9 da noite. Espero vocês lá. Se você ainda não se inscreveu, Ana Paula, entra no link aqui da bio. O primeiro botão é sobre o curso, tá? Ó, faz muito sentido. A mesa real seria você usar todas as cartas, tipo interpretar todas as cartas? Sim. A mesa real, quando a gente utiliza a mesa real, vou só dar uma explicação, né, que a Elizabeth perguntou. A gente usa as 36 cartas do baralho cigano, tá? As 36 cartas do baralho cigano de uma vez só. E aí o objetivo é você entender que quando elas se abrem, né, a partir da disposição das cartas, a gente consegue ver todas as áreas da sua vida ali. E onde que tá o seu maior desgaste de vida, né? O que você talvez esteja vibrando que tá trazendo esse desgaste para sua vida. A gente consegue ver todas as áreas mesmo, saúde, financeira, a gente consegue ver trabalho, a gente consegue ver área de família, relacionamentos, tudo, tudo, tudo. Onde você tá na sua vida. Mais importante aqui, onde você está se posicionando na sua vida, né? Ó, Ana Paula botou, obrigada. E após esse curso gratuito, você lança outro mais aprofundado, certo? Sim, aí o curso aprofundado é a formação mesmo de cartas terapêuticas, que é uma formação profissional de cartas terapêuticas para você trabalhar já com o método validado, né? Para você usar essa energia com seus clientes, tá? Mas o curso gratuito, gente, vocês vão aprender como que vocês podem aplicar em vocês, na energia de vocês, porque a gente precisa sentir um pouco na gente antes, né? Da gente despertar isso também para as outras pessoas. Então a gente vai aprender como que a gente desperta isso na gente para poder fazer aí o processo da formação mesmo, né? Que a gente aprofunda, são 2 meses de acompanhamento, o curso é bem, bem profundo. A gente tem 2 meses de acompanhamento, com trocas toda semana praticamente, né? E as alunas saem transformadas, porque imagina, 2 meses você aprendendo a tirar para outras pessoas e dentro das trocas você tem a oportunidade de usar todos os métodos em você também, né? Então o objetivo do curso é além só de trazer ali a experiência profissional, né? É você se sair transformada disso também, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pois é, eu queria saber uma questão e abrir meu baralho na mesa real. Travei geral, infelizmente não consegui ver o que queria, acabei fechando. A Thaís me mandou uma mensagem hoje falando sobre isso, que ela abriu a mesa real dela, né? Ela abriu as 36 cartas, eu vi que ela abriu, fez a mesa real, né? E ela tava querendo resolver uma questão na vida dela, né? Era uma tomada de decisão que ela precisava fazer. A mesa real, gente, eu até falei isso pra ela, eu vou falar aqui, não vou abrir sua questão não, tá, Thaís? Fica tranquila, eu vou só explicar aqui. A mesa real, ela é muito boa você fazer para você ver, assim, a energia geral e completa da sua energia ali, né? Agora, quando você quer identificar algum ponto muito específico na sua trajetória, ou no seu relacionamento, na sua saúde, naquilo que você quer criar para sua vida, aí o ideal é que você faça outras tiragens, que são tiragens menores, mas que vão aprofundar ali na sua questão melhor, tá? Eu até passei para ela uma aula que eu dei sobre tiragem de tomada de decisão. Se alguém estiver precisando, me manda um inbox, fala, Thaís, eu quero, que aí eu te passo também o link da aula, que não tá disponível lá no YouTube, tá? Então, eu tô mandando só para quem quer mesmo trabalhar, tá? Usar essa energia. Então, para tomada de decisão, o ideal é que você faça uma tiragem específica para tomada de decisão, não a mesa real, porque a mesa real, gente, para olhar o geralzão, fazer aquela limpeza geral, entendeu? Tá? Ó, deixa eu ver aqui. Quero aprender mais para jogar para eu mesma, como um guia, uma direção quando precisa. Isso aí. Aí você vai aprender já no curso gratuito e se você sentir, né, de aprofundar isso na formação, também você vai ser muito bem-vinda lá, tá? Mas você já vai iniciar esse processo no curso gratuito, tá?
Ó, vou assistir a aula com certeza e amanhã vou abrir novamente. Isso, abre o jogo, mentaliza aquilo que você quer transformar na sua vida, né? Direcionamento na sua vida. E assiste a aula de tomada de decisão que eu gravei. Eu tenho certeza que vai te dar mais clareza. A mesa real, gente, ela é boa pra, assim, fazer o geralzão da sua vida, entendeu? Agora, para situações muito mais específicas, aí você perde tempo, às vezes, olhando áreas que talvez não faça sentido você olhar, tá bom? Tem indicação para mesa real e indicação para a gente fazer aí a questão das outras tiragens, tá? Por isso que é bom a gente estar conectada com algum método específico, porque o que acontece muito é que quando a gente está iniciando, né, o processo de leitura de cartas, que a gente se embola, né? Às vezes a gente quer uma resposta, mas a gente não sabe qual o melhor método para utilizar naquele momento, né? Então, quando a gente cria, né, esse método das cartas terapêuticas, a gente entende, poxa, se eu tô com esse problema, qual é a tiragem que eu vou usar aqui, né? Qual é a tiragem mais elevada para esse desafio? Ah, é essa aqui, então eu vou usar essa. Fica mais fácil, tá? Ó, Ana botou que já mandou inbox pedindo a aula. Isso aí, me manda inbox para eu poder mandar para vocês, tá? Que eu não vou divulgar, não. Eu vou deixar só para vocês. Tá? Então me manda inbox para eu saber, quem tá interessado em conhecer mais. Então vamos falar aqui, vamos chegar na parte final da nossa aula, que a gente vai trabalhar as 4 energias, né? 4 ferramentas que já trabalham essa energia do inconsciente para vocês. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma, mas a gente vai conversar aqui, tá? Sobre elas. Primeira, por que a gente precisa trabalhar a energia do inconsciente, né? Porque se eu não entendo nada disso, eu não vou saber, né? O que é ali trabalhar a minha energia do inconsciente, né? Como eu expliquei para você, quando a gente trabalha a energia do inconsciente, o inconsciente ele comanda a nossa vida, ele tá ali em torno de 90% das escolhas que a gente faz, porque ele comanda esse modo automático que a gente vive na nossa vida. Falando de uma forma bem assim, mais grosseira, né? Mas o nosso inconsciente, ele tá ali inserido, os nossos padrões de comportamento automáticos estão ali. Então a gente já vê que por aí tem muita coisa ali dentro, né? Já tem muita informação ali dentro, né? Então, quando a gente tem ferramentas que acessam esse inconsciente, a gente cria o quê? Mais clareza, mais consciência na nossa vida. A gente entende por que a gente está atraindo aquela situação desafiadora da nossa vida, né? As coisas ficam mais claras, né? De uma forma que a gente consiga realmente entender ali o que está acontecendo. Às vezes demora esse processo do entendimento, né? Normal, pode ser que aconteça com você, de você demorar um pouco para as fichas caírem, porque, como o nome já diz, é inconsciente, é alguma coisa que não está às claras para você. Então, esse processo de tomada de decisão, ele é muito importante, tá? Então, permite que você, na sua vida, consiga tomar decisões com base numa clareza maior, sabe? Por quê? Porque quando eu entendo que talvez aquele padrão, aquela insegurança que eu tô vivendo hoje, ela vem de um processo muito antigo ali, meu, da minha infância, né, das memórias da minha infância, ou da minha família, a minha família inteira, por exemplo, é insegura, isso aí tá sendo passado de geração em geração, não tá só no seu consciente, não é só você que tem isso. É energia da sua família inteira, energia ali total, ancestral, que está trazendo essa sensação para você. Então, quando a gente começa a identificar onde as coisas realmente começaram na nossa vida, né? Por que elas estão ali hoje ainda, a gente tem muito mais segurança naquilo que a gente está fazendo, né? Faz sentido? Então, muitas pessoas às vezes não saem do lugar, repetem padrão familiar e não sabem o que está acontecendo. E quando a gente trabalha na energia do inconsciente, a gente tem muito mais segurança de falar, tudo bem, essa aqui é uma história da minha família, isso aqui é uma história da minha sociedade que eu tô, de alguma forma, trazendo como verdade absoluta para mim, mas será que realmente precisa ser assim? Será que eu realmente preciso criar essa vida desafiadora para mim? Porque minha mãe viveu isso, viveu momentos de escassez na vida. Será que eu realmente preciso honrar dessa forma a minha família? Ou será que eu posso honrar a minha família trazendo abundância e prosperidade? Fazendo a minha família, né, as próximas gerações, terem mais condição de vida do que eu tive, né?
Então, quando a gente traz essa energia, a gente se fortalece de uma forma muito grande e a gente também cura as relações, a gente cura a nossa ancestralidade que precisava disso, precisava dessa cura. Então a gente vira um ponto de cura, de transformação na nossa vida e na vida das pessoas, né, que estão ali com a gente, tá? Então a segurança que traz é de você saber que isso talvez não começou comigo, então eu não preciso também levar isso como uma verdade absoluta. Ou pode ter até acontecido com você, só começado com você, na história da sua criança interior, mas que você pode dar um destino novo para aquela história, ressignificar essa história, né? Então, só da gente ter essa consciência, melhora demais, né, gente? A vida, melhora tudo, né? E o que mais traz pra gente? O padrão, entendimento de padrão de comportamento. Que às vezes você está criando algum desafio na sua vida porque você está vibrando num padrão de comportamento automático seu e que você não está sabendo lidar e sair dele e entender ele. A gente aprende a fazer isso também. Às vezes aquele padrão de comportamento, ele tá ali te mostrando que você está rejeitando tanto aquilo que ele tá ali te mostrando, olha, eu tô aqui, não tô aqui para te machucar, eu tô aqui para te ensinar. E você não está me ouvindo. E quando a gente tem essa visão, quando a gente olha para isso dessa forma, né, através do simbolismo das cartas e simbolismo daquilo que está na nossa energia já, a gente consegue anos-luz de transformação na nossa energia, na nossa vida, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, né, na nossa saúde. Porque a gente entende que uma topada ali no dedo do pé, na cabeceira, tem alguma coisa para ensinar pra gente, né? Então a gente começa a ver a vida com esse olhar simbólico. E isso faz muita diferença, porque a gente começa, a partir disso, nutrir realmente aquilo que... Esse contato, sabe? Com o nosso inconsciente, que era muito presente nas culturas antigas. E com o tempo, a gente foi trazendo o racional para um nível tão forte que a gente foi perdendo esse contato com a gente mesmo, né? E que às vezes a gente precisa ouvir de uma outra pessoa. Eu tava ouvindo uma live hoje, não sei se ela vai estar aí, que ela entrou, mas eu não sei se ela tá aí, da Esther, que ela falou, né, que teve um dia que ela teve um problema no pé e que ela não conseguia mais pisar no chão. Ela trabalhou tanto, eu acho que ela não tava conseguindo mais fazer esse movimento. Aí ela teve que ir pro hospital, pro médico e tal. E a médica chegou pra ela e falou assim: isso aí é estresse. Você tá passando por estresse? E ela falou que na época que ela tava, né, nesse processo mais desconectada, que ela olhou e falou assim: não é possível que isso seja estresse, deve ser outra coisa, né? Ou seja, o padrão tava tão forte nela desse estresse, né, do trabalho, 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 que ela não conseguiu perceber que tinha um padrão ali, forte, dominante, né? E que tava impedindo ela de fluir. E aí, o que aconteceu? O pé dela simbolizou isso, né? Algum lugar do corpo dela ia simbolizar isso. Porque até quando a gente não percebe, tem que vir algum oráculo, algum sinal. A pessoa não percebeu, vem e simboliza também no nosso corpo, né? Depois eu posso até dar uma aula disso pra vocês, porque aí, gente, eu posso ficar falando aqui 3 horas. Mas, quanto que é simbólico a gente começar a olhar para as nossos problemas também, de saúde dessa forma, né? Ela estava tanto entregue ali ao trabalho, tanto com a energia no chão, pé no chão, né? Energia do trabalho que movimenta muito, que o pé dela, ele simbolizou: não quero mais. Já que ela não vai parar, eu vou parar por ela. Não é assim? O que acontece quando a gente não tá, a gente tá desconectada da gente? Se a gente tivesse conectada, a gente teria feito as pausas, né? Então ela trouxe isso de uma forma muito legal. Na live eu tava assistindo mais cedo e lembrei desse exemplo, tá? Ó, conheço uma pessoa que tem muitas mortes e doença na família. Isso pode ter algum significado? Sim, tá? Pode, inclusive, por a pessoa ter vivenciado tantas mortes na família. Imagina quantas crenças são instaladas nessas pessoas, né? Na família, na própria família. E que talvez essas mortes estejam sendo acarretadas por essas crenças também, né? É claro, gente, que assim, a gente tá falando em nível simbólico, né? Também tem coisa genética e doenças genéticas que a ciência vai explicar, né, também. Mas eu acredito que sempre existe uma resposta também simbólica disso, né? Tá? Eu acredito muito nisso.
Desencadeei crise de ansiedade por conta do espiritual. Das minhas leituras só sai a carta das nuvens, né? Então, nuvens, dentro do meio da leitura de cartas terapêuticas, ela fala que está muito no mental, né? Tá muito no mental, deixando essa energia do mental muito forte na sua vida e que isso está te trazendo falta de clareza na sua vida, né? É como se a oscilação de humor, também a carta das nuvens ela fala sobre isso, tá? Então por isso que só tá saindo a carta das nuvens para você, porque olha só, seu corpo já simbolizou isso e as cartas elas também têm esse potencial de simbolizar, né? De trazer à tona os símbolos, né? Então, olha para isso. Olha por que esse sentimento, né? Esse padrão tá aí na sua vida. O que tá te ensinando? O que isso está te ensinando, né? Eu sei que quando a gente fala de processos de doenças, né? De processos emocionais, não é fácil olhar para isso, né? Eu não tô falando que é fácil olhar, tá? Mas a gente precisa, pra gente transformar aquilo que é desafiador em algo positivo, a gente precisa achar o ouro da nossa dor também. O que essa dor tá escondendo? Um grande aprendizado que você ali, com o seu processo, acolhendo você, acolhendo essas nuvens que estão chegando para você, né? Qual é o ouro que tem disso tudo? Sabe? Eu sei que quem tá na turbulência, quem tá nas nuvens ali, às vezes não consegue perceber esse ouro. Porque não tá claro, as nuvens tampam a nossa visão, né? Mas quando a gente usa esse processo para uma parte mais terapêutica, a gente simboliza, a gente traz assim para o nosso corpo o que aquilo tá trazendo de positivo na nossa vida e que tá talvez ancorando aquela energia pra gente, né? Tá? Então é desafiador mesmo olhar, as questões às vezes não são fáceis de olhar, mas quando você tem uma ferramenta que pode te ajudar nisso, eu garanto pra você que é muito mais fácil do que a gente tá sozinha ali nesse processo, né? Tá? Então vamos lá. Quais são as 4 tipos de ferramentas que você pode utilizar aí pro seu processo, né? De autoconhecimento, né? Todo esse processo de autoconhecimento. Vamos falar sobre as 4? Ó, a Cris botou aqui, a ansiedade melhorou bem quando dei atenção a isso. Não tem fora e sim dentro. É verdade, Cris. A ansiedade, gente, a gente precisa... A ansiedade, ela te joga muito pra fora, né? Pra outro espaço temporal, né? Então, quando você começa a acolher isso, acolher mesmo o seu coração, aquilo que você está vivendo, né? Olhar para essas nuvens, o que essas nuvens, o que está passando para você nessas nuvens, né? Quais são as preocupações recorrentes que vêm para você? O que elas estão te ensinando? Isso vai te ajudar a se fortalecer como pessoa, né? E a parar também, porque o que acontece quando o desafio é emocional? O que mais flui aqui, gente? E aí, eu tô falando que acontece com qualquer pessoa, não só em padrão de ansiedade, tá? Mas vou dar um exemplo. Pessoa que tá com depressão, por exemplo. A pessoa chega e fala assim pra você, né? Eu sei que eu atendo muitas pessoas que têm depressão, ansiedade, que têm desafios mesmo emocionais. E a gente também tem que fazer um trabalho conjunto aí com psicólogos, né? Com outros profissionais pra gente poder trabalhar a energia da pessoa em vários níveis. Eu acredito nisso, que a gente pode unir todas essas curas, né? Essas ferramentas. Mas a pessoa chega e fala assim, eu não quero mais ficar triste, né? Eu não quero essa tristeza. Então, o que acontece? Geralmente, quando você tá rejeitando, você está negando aquilo que está vindo para você. Então, quando a gente nega um sentimento, quando a gente nega uma questão na nossa vida, a gente não dá espaço para ela entrar. E quando eu nego, eu não dou espaço para aquela situação entrar na minha vida, o meu inconsciente fala assim, filha, não é você que escolhe, não. Não é você que escolhe. Esse aprendizado é importante para você. Então, eu vou trazer essa energia em vários níveis para você olhar para isso, né? Porque o objetivo do símbolo, o objetivo dos nossos sonhos,
O objetivo desses desafios físicos que vêm, às vezes, em alguns momentos, não é fazer mal para você, é te ensinar, né? É te ensinar. Então, quando a gente rejeita o aprendizado, ele vem. Ele vai continuar vindo para você e vem cada vez mais forte. Então, a melhor coisa que você faz nesse processo, no seu desafio, na sua vida, é você olhar para o seu desafio e falar assim: oi, você tá aqui, né? Você tá aqui, tô te vendo. Tô te vendo aqui. Agora eu te vejo. O que que você quer me ensinar? Então, quando eu tô triste, a primeira coisa que eu faço, eu fecho os olhos, me conecto com essa energia e pergunto: o que que você quer me ensinar aqui? Né? Quando uma carta sai e eu tô querendo negar aquela carta, ela vai sair várias vezes. E a mesma coisa é quando um desafio físico aparece e você não quer olhar para ele. Ele vai aparecer várias vezes para você, né? Um desafio emocional vai aparecer várias vezes até que você tenha coragem e discernimento de olhar para ele e entender o que que ele tá querendo trazer de mensagem para você, né? Tá? Minha filha está em tratamento para ansiedade generalizada, fobia social e depressão com 15 anos, mas estamos encontrando luz nas terapias. Ai, que linda essa mensagem, Thaís. Que bom que vocês estão, né, nesse processo de descoberta. Isso é muito, muito bom a gente poder saber que tem várias ferramentas que a gente pode trabalhar isso, né? A gente encontra isso na terapia holística, a gente encontra isso em profissionais da área de saúde, tudo junto, né? A gente pode fazer junto esse trabalho com profissionais, psiquiatras, psicólogo. É muito importante, né? Trazer uma equipe multidisciplinar com nutricionistas, né? Com pessoas que podem melhorar aí integralmente a pessoa, né? Profissionais da área de saúde, do esporte. Então, eu acredito muito nisso. Bom, primeira ferramenta que a gente pode usar para olhar o nosso inconsciente. Primeira ferramenta não pode deixar de ser outra, né? Que desde o início a gente está falando sobre isso, que é a famosa, que fez vocês virem para cá, que é a cartinha, né? A gente pode trabalhar isso através das cartas e trazendo mesmo esses padrões, né, de comportamento para nossa vida, entendendo esses padrões de comportamento, tá? Segunda coisa importante aí, segunda ferramenta importante, e aí, gente, dentro dessa ferramenta, existem múltiplas ferramentas que a gente pode usar, mas é a terapia, né? A terapia convencional, você ter ali um terapeuta holístico ou um psicólogo que faça esse processo com você, né? Que esteja ali lado a lado com você, olhando as suas questões, é muito importante. Então, a gente consegue acessar, assim, nossos padrões de comportamento na terapia, né? No psicólogo, a gente faz esse processo, né? Que às vezes é um processo que não é do dia para noite, é uma coisa que demora para acontecer, assim como a prática das cartas terapêuticas, né? É a vida inteira que você pode usar isso. É uma ferramenta para a vida inteira, né? Assim como eu acredito que a terapia também deveria ser para a vida inteira pra gente, porque a gente sempre está em evolução. A gente não vai para terapia só para resolver um problema. A gente vai para terapia para aprender, para entender quem a gente é e quem a gente achava que a gente era, que não faz sentido nenhum, né? Também. Então, a ferramenta das cartas terapêuticas, as terapias, aí pode ser terapia holística, terapia com psicólogo também, pode ser processo terapêutico com psicólogo, pode ser também sessões com psiquiatra também entra aí. A gente trabalha nessa energia de múltiplas formas e canais aí dessa parte de ferramentas para a gente acessar o nosso inconsciente. Outra ferramenta muito maravilhosa e que eu pretendo em breve já trazer essa atualização para as alunas do curso de cartas terapêuticas para formação é a entrar no mundo dos sonhos, né? Os nossos sonhos, eles são grandes ensinamentos na nossa vida, tá? Os sonhos, eles representam nosso mundo interior. E a gente olhar para os sonhos, fazer interpretações de sonhos. Nem todo sonho é isso, tá? Nem todo sonho é isso. Mas grande parte ali do nosso inconsciente, ele é responsável por equilibrar a nossa psique. Então, os sonhos são muito importantes. Você fazer interpretação dos seus sonhos não é você olhar na internet o que significou sonhar com tal coisa, não. É você fazer sua autoanálise a partir dos seus sonhos ou trabalhar com profissionais que fazem essa análise com você, que te ajudam a entender o que está passando aí no seu inconsciente. Porque imagina, a gente consegue chegar nisso através das cartas, mas através do olhar do nosso consciente, né? Os sonhos não.
a gente tem como se fosse um interruptor que desliga o interruptor do consciente e é só o nosso inconsciente ali, né? A gente não lembra sempre dos nossos sonhos, né? Mas ele tá ali purinho. O sonho, ele é o inconsciente purinho acontecendo ali. Então, sonhos recorrentes, dinâmica de sonhos recorrentes, se acontece para você, que te dá medo, que te traz ali uma sensação estranha, ou um sonho que te revitaliza, isso é simbólico. É purinho estudo de símbolos, né? E tem profissionais, principalmente da área junguiana, né? Que é essa área que eu sou também, tem minha especialização, fazem esse trabalho. E que é muito rico, né? Então, eu tô querendo trazer, junto com a formação de cartas terapêuticas, um módulo só de sonhos também para as alunas, porque eu acho que, gente, assim, a melhor coisa que existe você poder aprender através da simbologia, da sua própria simbologia, né, pessoal, o que tem ali para oferecer. Então, anotar, sonhou com alguma coisa, anota, vê o que pode significar. Repetir o sonho, se repetir muito seus sonhos, provável que tenha alguma questão para você olhar, né? E se você está num profissional bom, ele vai aprofundar aquele assunto com você. Já trabalhei muitas crenças, muitos padrões de comportamento, olhando meus sonhos, reparando na dinâmica dos meus sonhos, gente. E assim, não foi pouco, foi muita coisa já, tá? Então, bem legal, tá? Outra forma de você acessar esse inconsciente, né, é a partir da meditação. A gente sai, na meditação a gente entra ali em estado de atenção plena e vem pensamentos aleatórios, né? Vem movimentações ali da nossa mente. Vem o quê? Muitos produtos do nosso inconsciente. E tem meditações que são específicas para isso, né? A meditação do Theta Healing, por exemplo, ela é guiada exatamente para você acessar os seus bloqueios, né, do seu inconsciente, para acessar suas virtudes que estão lá no inconsciente, né? Então, são ferramentas muito ricas de processo de autoconhecimento para você entender o que você está vibrando, o que você está criando para sua vida mesmo no dia a dia, tá? Semana passada sonhei que eu e minha filha tinham sido sequestradas. Ela sonhou no mesmo dia que foi sequestrada. Sei que tem uma mensagem ali, mas não consegui decifrar ainda. Gente, a dinâmica dos sonhos, ela não é simples assim, né? Às vezes tem processos que estão acontecendo familiares nas duas que tem essa sensação, né? De perda de identidade, perda de, sei lá, alguma sensação de que as coisas não estão normais, né? Então, às vezes, o nosso inconsciente entende que isso talvez seja um sequestro. O que é o sequestro para você? Né? Numa terapia disso, ia trabalhar muito essas questões simbólicas, né? Se você estivesse trabalhando com um profissional focado em sonhos, né? Então, a gente não leva ao pé da letra o sonho, às vezes. A gente tem que trabalhar o simbolismo deles ali por trás. Quem sabe fazer isso muito bem consegue aproveitar muito essa energia dos sonhos para isso, né? Que o sonho, gente, é muito bom, porque é um produto, já tá ali, é produto do seu inconsciente, não tem nada do seu consciente ali, né? O seu sonho purinho que tá ali, você vai ver a energia que você tá a partir do que você está sonhando, né? Então, comece a observar os seus sonhos, anota os seus sonhos, isso é muito bom, tá? Meditação guiada só assim mesmo, não tem maturidade para meditar por conta própria. Gente, mas na técnica do Theta Healing, na técnica do Theta, a meditação, ela não é nem um pouco só tá ali na atenção plena, né? Ela é uma meditação muito ativa, tá? Eu falo que é quase Netflix pessoal. Por exemplo, se eu quero acessar uma coisa, eu vou lá, acesso, parece a novela. Se eu quiser, eu abro uma live, conto o que eu trabalhei no meu inconsciente. Sempre é uma novela, gente. Parece que eu estou na Netflix. Eu posso até, inclusive, escrever um livro das histórias que eu já trabalhei aqui no meu inconsciente, de vidas passadas, de história familiar, de histórias minhas, né? Que a nossa mente vai criando, bem legal. Qual seria esse profissional que trabalha com sonhos, né? Geralmente, esses profissionais que trabalham com sonhos são ou psicólogos, né, ou terapeutas que têm a abordagem de análise junguiana, tá? É um analista junguiano especializado, tá? Se você quiser, eu te dou referências depois. Tá bom? Para você olhar, talvez, por essa perspectiva. É bem legal, gente. Tô trazendo aqui várias ferramentas para vocês, né? Mas essa aula foi mais um esquenta do que vai ter no nosso curso, porque não queria botar ela dentro do nosso curso,
porque é uma aula que é preparatória mesmo para a energia que a gente vai trabalhar. Eu quero muito que esse curso seja com informações que vocês podem aplicar no dia a dia, sabe? Então, essa aula, como é uma aula mais teórica, eu quis trazer antes pra gente se preparar, esquentar a nossa energia para botar a mão na massa nos dias do curso. Faz sentido aí pra vocês? Tá? Então, por isso que eu trouxe essa aula aqui hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, gente, disso tudo que eu falei? Vocês querem compartilhar aqui comigo? Não? Tudo certo? Que bom, então. Então, olha, vejo vocês segunda-feira pro nosso curso, tá? Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, a gente vai poder aprofundar muito. E já tô sentindo aqui como, né? Meu coração já é alegre, feliz por vocês estarem comigo aqui. A gente vai aprender muito durante esses dias o mundo das cartas terapêuticas, tá bom? Ah, gratidão, querida. Fiquei feliz que vocês gostaram. Gente, eu tô muito animada, vocês não têm ideia. Já tô aqui fazendo. Vocês não têm ideia do que eu tô canalizando pro nosso curso gratuito. E quem participou de outros cursos, né, que tiveram gratuitos, eu acho que a Cris estava, né? A Cris estava no último. Vai ser totalmente diferente, gente. Tá canalizado exatamente pros pontos que vocês trouxeram de desafios, dúvidas lá do questionário que eu mandei pra vocês no grupo, tá? Então vai ser bem legal aí de acordo com a energia de vocês, dessa turma específica. E depois dele a gente vai abrir a turma das cartas terapêuticas. E essa turma, gente, vai ter até nome. Tem até nome, já chegou até mim o nome da turma. Que vai ser a turma Lua. A gente vai trabalhar o quê? Muito nosso inconsciente. Muito a nossa intuição e o nosso feminino, hein? Já chegou tudo pra mim já de informação aqui. E eu tô muito feliz para receber essas alunas da turma nova, da turma Lua, tá? Então, semana que vem a gente vai estar junto aí, tá? Ó, começar com a teoria. Isso aí. Vejo vocês então semana que vem, tá? Beijo, meus amores.